O autismo é uma condição que toca a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Cada pessoa no espectro tem uma experiência única, com suas próprias forças e desafios. O projeto Olhares e Vozes tem como missão tornar nossa cidade mais inclusiva e acolhedora, celebrando a diversidade e o potencial único de cada indivíduo. Convidamos você a se unir a nós nessa jornada de conscientização, ao lado dos profissionais da nossa cidade que desempenham um papel essencial no apoio e acompanhamento de pessoas autistas. Juntos podemos construir uma comunidade mais empática e transformadora para todos. Geralmente os pais acabam nos procurando mais ou menos em torno de 2 anos, onde eles percebem o atraso da fala. Mas aí quando a gente vai questionar, então, ver como foi o desenvolvimento dessa criança, você já percebe que essa criança já tinha, quando bebê, alguns sinais. E a criança que é do espectro do autismo, aí quando você vai ver, já tinha isso. Então aquele bebê que fica lá, vai ficar super bem sozinho no berço, quando você chama, né, não responde. Com o aniversário de 1 ano, não sabe bater palminha, não dá tchau, não manda beijo. Então, então você já começa a ver que lá no primeiro ano de vida já tinha alguns sinais. Mas a grande maioria acaba nos procurando, onde observa o atraso da fala, né? Tá com 2 anos e não fala nada. Não, sendo que com 1 ano a gente já espera que a criança comece a falar as primeiras palavrinhas. Nós usamos os critérios do DSM-5, né, que foi onde teve a mudança da nomenclatura para TEA, para transtorno do espectro autista. Quando nós falamos de transtorno do espectro autista, nós estamos falando em terapia método ABA. Tem que ser feito ABA. Por quê? Porque é o que é comprovado, que é o que vai dar uma resposta. Então, por que tem essa mudança que a gente virou um espectro? Por isso, porque nós sabemos que você começando a estimular essa criança, ela vai te dar uma resposta. Eu acho que o mais importante não precisa ter o diagnóstico, é perceber que o seu filho tem alguma coisa que está um pouco diferente do esperado e não ter medo de procurar ajuda, porque muitas vezes a gente vai, entendeu? Não é numa primeira consulta que vai fazer o diagnóstico. Tem criança que sim, que quando entra a gente já percebe que é do espectro. Outros casos não, são várias consultas, acompanhamento. O mais importante é a gente iniciar as terapias. Então, percebeu, olha, não está respondendo, sabe, está demorando para falar. Cada um tem o seu tempo. Não é cada um tem seu tempo. A criança tem que estar falando, entendeu? Com 18 meses, 20 palavras. Não, ele não está, entendeu? Tem isolamento. Então, tudo isso a gente pode já iniciar as terapias e ter uma evolução maravilhosa. Do que os pais ficarem com medo, né, do diagnóstico, porque realmente vai ser tudo muito diferente. Então, assim, não terem esse medo. Vamos iniciar, vamos ajudar essa criança. Isso que é o mais importante. Por quê? Porque iniciando, quanto mais precoce iniciar esse tratamento, essas terapias, o resultado é muito melhor. Então, a gente sempre fala assim hoje, porque está todo esse alerta de falando sobre espectro, as professoras, as CMEs, olha, já percebem alguma coisa, comunicam. Entendeu? Não vamos entrar assim, não gostei do que a professora falou. Não, vamos olhar realmente, olha, está com essa dificuldade, o que eu posso fazer? Vamos já começar a fono, vamos para a psicóloga, vamos para a terapia ocupacional? Isso que é o mais importante, a gente iniciar as terapias. Então, assim, não precisamos ter o diagnóstico. Eu sempre falo isso, a gente até pode errar o diagnóstico, olha, eu acho que é autista, depois não é do espectro. Não, mas eu estou iniciando a terapia. Isso que é o mais importante. Bem, a musicoterapia ela é uma ciência que se utiliza da música e dos seus elementos, né? Harmonia, melodia, ritmo, jogos musicais, entre outros elementos, para promover, restaurar e reabilitar a saúde na vida das crianças. Eu vou falar de criança porque eu sou especialista em criança com autismo. A musicoterapia, ela se utilizando da música, que é um canal de comunicação universal,
ela facilita o treino da linguagem, comunicação, fala, o treino do contato visual, o treino da aprendizagem como um todo, porque a música ela estimula o ser humano globalmente, né? Bilateralmente no cérebro. Nas sessões com pacientes autistas, nós temos algumas técnicas dentro da musicoterapia que a gente trabalha, mas a que mais tem sido utilizada e a que eu percebo que é mais eficaz com as crianças, principalmente, é a recriação musical. O que é recriação? É você reproduzir, tocar, cantar ou dançar uma canção pré-existente. Acontecem composições também nas sessões? Acontecem, mas é em menor escala, porque muitas crianças com autismo têm atraso de fala, por exemplo. Então, quando a gente trabalha com a recriação, a gente pode, inclusive, estimular essa fala, deixar a criança finalizar uma frase, finalizar uma canção, ou trabalhar a interação por meio da recriação, eu toco, você toca, ou trabalhar ainda a questão da tolerância, que nós chamamos de controle inibitório, que normalmente no autismo existe uma falha, né? Minha vez de tocar, sua vez de tocar. Então a recriação musical, o cantar, o tocar, o dançar com as crianças com autismo é muito eficaz. É fundamental que as pessoas entendam a importância da musicoterapia, até por isso que eu faço tanta questão de falar muito, né, da minha profissão e falar tanto da musicoterapia, para que cada vez mais as pessoas entendam primeiro a diferença da musicoterapia para aula de música, né? Porque senão as pessoas imaginam que a criança vai chegar aqui e vai aprender a tocar um instrumento. Ela pode aprender? Pode, mas não é o objetivo da musicoterapia. O objetivo da musicoterapia, ele é promover, restaurar e reabilitar saúde na vida dessa criança. Musicoterapia, ela é um tratamento, ela é uma ciência da área da saúde e não da área da educação. Então é fundamental que as pessoas entendam essa diferença para que cada vez mais as crianças tenham acesso a essa modalidade terapêutica com comprovação científica, com resultados científicos, né, de benefícios que traz para essas crianças com autismo. E quanto mais as pessoas entenderem, compreenderem o que é a musicoterapia, qual é o benefício da musicoterapia, eu penso que mais crianças, mais pessoas terão acesso a esse tratamento, né? E essa ideia de que a musicoterapia é um luxo, é só um plus, se der, coloca, se não der, tira, entendeu? Vai diminuindo cada vez mais, e cada vez mais as crianças vão fazendo parte da equipe multidisciplinar completa e podendo ser estimulada como um todo. As habilidades motoras, elas são muitas e elas variam de acordo com a idade da criança. Então, por exemplo, se chegar uma criança para mim de 2 anos, eu vou olhar diante do desenvolvimento motor dela. Se ela já está pulando, se ela já está subindo e descendo degraus de forma independente. Se chegar uma criança mais velha, lá de uns 4, 5 anos, eu já vou para habilidades motoras mais finas, como escrever, pintar, coisas mais refinadas. Mas para tudo isso a gente tem um protocolo de avaliação que é feito antes de iniciar o tratamento. E aí eu vou ver a dificuldade específica daquela criança para poder tratar. Porque eu não trato doença, eu não trato diagnóstico, eu trato criança e a sua particularidade. Está crescente o número de alterações motoras que se observa dentro dessas crianças. Uma alteração motora muito conhecida é a hipotonia, que seria como se fosse uma fraqueza muscular generalizada. E a hipotonia, ela traz diversos prejuízos para essas crianças. Por quê? Porque ela vai tornar mais difícil a sustentação do próprio corpo. Então, essas crianças vão ter dificuldades para ficar sentadas escrevendo, vão ter dificuldade para brincar com os amigos que não vão conseguir acompanhar os mesmos nas brincadeiras. Então, a gente vai junto construir um desenvolvimento motor onde ele consiga acompanhar os seus amigos e que ele se iguale a todos ao seu redor. Então, a gente vai ajudar melhora da escrita, melhora da postura sentada, melhora da postura em pé. Vamos melhorar o correr, o andar, o pular, habilidades motoras com bola, entre outras coisas. Então, eu acho que a sociedade precisa conhecer o que é o transtorno do espectro autista, precisa entender que não existe o mais grave e o mais leve, mas sim que todos enfrentam algum tipo de dificuldade. E nós precisamos pensar também na inclusão. Porque quando se fala de inclusão, a gente olha, por exemplo, para a pessoa que tem dificuldade de andar, a inclusão para ela são rampas, são
diversos tipos de adaptação. Quando a gente fala do autismo, muitas vezes a inclusão para ele vai ser ter alguém ao seu lado, um acompanhante terapêutico especializado, que vai te ajudar a socializar, a se comunicar de uma melhor forma. Então, acho que a sociedade precisa entender um pouco mais sobre, buscar incluir cada necessidade específica e não somente um rótulo grande onde todo mundo precisa daquilo. A gente olha para as pessoas da forma que elas são e aí a gente consegue adaptar. É ter um pouco mais de carinho no olhar, é ter um pouco mais de boa vontade e que isso eu acredito que vai dar certo. A inclusão vai melhorando aos poucos com o conhecimento. A minha história começou quando eu descobri o diagnóstico do Lucas. Foi uma notícia bem difícil para mim, quando a doutora me passou a notícia que o Lucas era autista. Eu fiquei totalmente, na época eu falei, mas que palavra é essa? O que é isso, autismo, né? Fiquei totalmente sem chão, mas eu fiquei firme. Falei, não, vamos tentar procurar saber o que é pra gente procurar ajudar ele, né? Quantos anos ele tinha? Ele fez 1 ano de idade, a gente já começou a perceber algumas coisas diferentes nele. 1 ano de idade, ele já apresentava, ele não dormia, uma criança que não dorme, ficava mais de 12 horas acordado. Não dormia, era muito agitado, tinha uns comportamentos bem diferentes, batia palmas, ficava fazendo uns comportamentos bem diferentes. Então a gente percebeu alguma coisa de errado e estava acontecendo. Foi quando nós fomos procurar o neuropediatra que ela passou a notícia que pelos comportamentos dele, ele era uma criança autista. O que eu fiz? Primeiro passo, pé no chão. Primeira coisa que as mães acham que tem que fazer, família, é pé no chão. Procurar ajuda. Eu procurei assim, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Foi onde que eu procurei primeiramente a escola, porque a escola tem que trabalhar junto com a família, Edivaldo. Correto. Primeiramente eu procurei o CEMED, né? As meninas do CEMED me ajudou muito, me acolheu bastante. Então, no caso do Lucas, eles acharam que era melhor colocar ele na PAI. Porque a PAI, como ele foi diagnosticado com nível 3 de suporte, era uma criança totalmente comprometida, né? Então, o que eles fizeram? Vamos colocar ele na PAI para ele poder dar esse salto primeiro. Tem que agradecer a PAI, porque a PAI é uma escola ótima. Sempre acolheu ele muito bem. Centrinho foi uma história que eu falo que é muito bonita e de muita luta, Edivaldo, porque a gente estava num grupo de WhatsApp. Depois que eu descobri, eu comecei a aprender muito. Então eu queria dividir isso que eu tinha com outras pessoas, poder passar a minha experiência e também para a gente fazer aquela troca de experiência. Foi quando me convidaram para entrar num grupo de WhatsApp, naquele tempo eram pouquíssimas pessoas. Eu entrei lá, eu comecei a aprender muita coisa e também dividir a minha experiência. Foi quando a gente percebeu que tinha muita demanda, muita gente chegando naquela época. Nossa, quanta gente chegando, nossa, como é difícil conseguir um neuropediatra, um neuropediatra para uma criança, que a gente sabe que o neuropediatra hoje é muito difícil. E foi quando a gente se reuniu, na época era 8 mães, a gente se reuniu e fomos atrás do Ministério Público. Na época acho que 3 anos atrás, foi o Dr. Wellington que nos recebeu muito bem, né? E aí fomos procurar o Dr. Wellington, procuramos eles sem projeto nenhum, viu? Não tinha nada. Sem projeto, nada? Nada. Fomos lá com a força das mães, 8 mães na época, e olha, chegamos nele e falou, olha, tá precisando de um centro, o que você acha? Tá difícil, a demanda é muito grande, né? Aí foi quando ele atendeu as nossas necessidades, levou até a gestão e foi onde tudo aconteceu. Foi caminhando até aqui. Hoje nós temos o Centrinho. Sim. Mudou muita coisa de lá para cá? Mudou, Edivaldo, porque o Centrinho ele tem uma equipe multidisciplinar muito bacana. Então, assim, já ajudou. Não vou falar para você que tá um mar de rosa, assim, porque não dá conta da demanda de Cornélio Procópio, não dá. A gente queria muito que pudesse atender todas as crianças, todas as famílias, mas não tem como. Mas um pouco o que o centro já pode fazer para Cornélio é muito. Atende as crianças, tem muitas mães que chegam em mim e falam assim, nossa, Elisa, meu filho evoluiu muito no Centrinho. Então, hoje o Centrinho, ele oferta o atendimento para crianças neurodiversas, né? Sabemos que é um público que se expandiu, mundialmente falando, e ele oferta atendimento multiprofissional nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, médico, né? Neurológico. É gratificante, porque a gente vê a evolução das crianças, como elas chegaram, como elas estão hoje. Ver dando alta pra gente é uma satisfação tremenda. Então, eu amo trabalhar aqui, amo o que eu faço, adoro essas crianças e a gente se diverte juntos.
O Centrinho foi um divisor de águas nas nossas vidas, porque o João Miguel está sendo muito bem atendido aqui. Ele está evoluindo assim gradativamente, está sendo muito bom. Percebi a evolução dele assim, coisa de menos de um mês assim, e está sendo muito bom mesmo. Os profissionais são ótimos, atendimento muito bom e está sendo muito bem, graças a Deus.